Olá pessoal, meu nome é Ângelo Borejo, conversaremos sobre direito do consumidor durante todos esses nossos encontros. Matéria essa extremamente importante e que na realidade vem caindo demais em concursos públicos, especialmente OAB. Com a nova sistemática da CESP, vem caindo demais essa matéria. Uma matéria extremamente importante que tem cunho constitucional, lá no artigo 48 do Ato de Disposições Transitórias, determina que o Estado e Estado lato sensu criará o Código de Defesa do Consumidor em 120 dias. E foi criado a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, legislação essa que estaremos estudando durante todos esses nossos encontros, e de importância fundamental, também o nosso legislador colocou no artigo 5º, inciso 32, o direito do consumidor, o dever do Estado proteger o consumidor na forma da lei, portanto, elevando aí até a direito fundamental, a proteção do consumidor, aí um direito de quarta geração. Muito bem. Falando de direito do consumidor, falando de Código de Defesa do Consumidor, antes de começarmos a explanar o nosso conteúdo, o nosso encontro da aula de hoje, para falar sobre relação de consumo, princípios, conceitos, é importante que você tenha em mãos o seu manual. Porque no manual tem diversas outras informações que você pode complementar os seus estudos e a nossa aula. Também observem o link que está aparecendo agora abaixo da sua tela, que trará aí jurisprudências, doutrinas e demais outros assuntos correlacionados que vai ser de grande valia para o seu estudo de direito do consumidor. Falando então sobre o nosso conteúdo, falando então sobre direito do consumidor, antes de mais nada, nós precisamos saber como e onde aplicar o direito do consumidor. Onde eu aplico o direito do consumidor? O direito do consumidor, ele sempre será aplicado e somente será aplicado para as relações de consumo. E relação de consumo é toda a relação onde numa ponta eu tenho o consumidor e na outra ponta eu tenho o fornecedor. Somente nessa relação eu posso aplicar o CDC, excluída todas as demais. Mas para saber o que é uma relação de consumo, já que numa ponta eu tenho o consumidor e na outra o fornecedor, precisamos analisar conceitos. E primeiramente vamos analisar o objeto do nosso tema, que é o consumidor. Quem é consumidor? O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor traz o conceito legal de consumidor, que você verifica agora em sua tela. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, nós, pessoas físicas, naturais, quando vamos até um shopping e compramos um terno, nós somos consumidores. Ou pessoa jurídica, quando pessoa jurídica, aquela pessoa, empresa, que adquire determinado computador para a sua empresa, para fazer os serviços, pessoa jurídica, que adquire. Observe a palavra adquire, não fala compra. Portanto, todas as formas jurídicas de aquisição são consideradas para efeitos do direito do consumidor. Então, toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço. Produto pode ser material ou imaterial. Material é o concreto, uma roupa, um eletrodoméstico, um carro. Ou imaterial, que é o abstrato, como uma conta bancária, energia elétrica, produto imaterial. E ambos servem para efeitos de CDC. Ou serviço. Então, toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço. Serviço pode ser intelectual, como o contador, o advogado. Ou serviço ele pode ser braçal, físico, como mandar lavar roupa em determinada lavanderia, mandar lavar o seu carro, pintar a sua casa, construir o seu prédio, enfim, são serviços físicos. Também servem para efeitos de Código de Defesa do Consumidor. Mas o mais importante é a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Essa é a palavra-chave da sua aula, essa é a palavra-chave do direito do consumidor. Somente é consumidor aquele que adquire para si. O último da relação de consumo. Aquele que adquire para efetivamente utilizar. Este é consumidor para fins do CDC no Brasil, em virtude da teoria finalista de consumo adotada por nosso código. Só é consumidor aquele que adquire para utilizar efetivamente, excluído, portanto, os intermediários, os que compram para revender. Muito bem. Como o nosso legislador é extremamente protecionista, nós temos o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, enfim,
Então, como nós temos esse tipo de legislação protecionista, não bastou o caput, o nosso legislador ele foi além. O nosso legislador ele quis proteger mais o consumidor. E aí ele criou a figura do consumidor por equiparação. Consumidor por equiparação é aquele consumidor que, apesar de não ter comprado o produto ou serviço, ele sofreu um acidente de consumo. Ele, na verdade, ele sofreu um prejuízo em sua vida, saúde, segurança, integridade física ou moral por conta da relação de consumo. Mas além dessas pessoas, por equiparação, o nosso legislador, pensando mais em proteger cada vez de forma mais robusta o consumidor, ele ainda criou uma terceira forma de consumidor, que são os consumidores ainda que indeterminados. Ainda que você não consiga individualizar quem são os consumidores, também serão protegidos para o direito do consumidor. E esses consumidores, ainda que indeterminados, nós vamos combinar o artigo 29 do CDC com o parágrafo único do artigo 2º. Então, toda vez que você não consegue determinar, então vamos ao exemplo, um posto de gasolina, onde você abastece e coloca gasolina adulterada. Você não sabe de onde vem a gasolina, certamente a ciência já comprovou que teu carro sofrerá prejuízos por conta disso. Será que você consegue determinar todos que pagaram aquela gasolina e colocaram aquela gasolina? Certamente não. Você consegue identificar o que pediu nota fiscal, o que pagou com cheque, com cartão de crédito. Mas é aquele que passou uma vez no posto, pôs gasolina e pagou em dinheiro. Você nunca mais vai conseguir identificar. Mas o Ministério Público e os demais legitimados da ação civil pública podem ingressar com a ação tutelando o interesse destes consumidores e o valor da indenização será dirigido sempre para o Fundo de Interesse Difuso e Coletivo. Se numa ponta é teu consumidor, na outra é teu fornecedor, e quem será o fornecedor? O fornecedor será sempre a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, ou ente despersonalizado. Ente despersonalizado é aquela pessoa que não sofre, na verdade, ente despersonalizado. E ente despersonalizado é aquela pessoa que ou teve a sua personalidade desconstituída ou nunca teve personalidade, como o caso de uma massa falida, como o caso de um espólio. E sempre será fornecedor desde que cumpra duas características. A habitualidade, que venda sempre de maneira habitual, cotidiana, e onerosidade, que seja implícito, embutido o valor nas mercadorias, ou explícito, que tire o dinheiro e pague de maneira tradicional. Esse é o fornecedor. Verificamos agora os princípios de defesa do consumidor. São 7 os princípios e, como ramo autônomo, tem que ter diversos princípios. O primeiro princípio é o princípio da vulnerabilidade. Vulnerabilidade significa que o fornecedor sempre está mais forte do que o consumidor. O consumidor aquém ao fornecedor. Há uma relação de vulnerabilidade que vai ser observada ou pelo critério técnico, que é a facilidade de produzir provas em juízo, ou pelo critério econômico, que é a quantidade de dinheiro que tem as partes. Se o fornecedor tiver mais dinheiro que o consumidor, ele é hipossuficiente, o consumidor. Então veja que, no caso da vulnerabilidade, existe a necessidade de verificar 2 critérios. Basta cumprir um. Ou o critério técnico, produção de provas em juízo, ou o critério econômico, quantidade de dinheiro. O resultado da vulnerabilidade pode ocasionar, a critério do juiz, a inversão do ônus da prova, como veremos na próxima aula. O segundo princípio é o dever do Estado, onde o Estado, lato sensu, União, Estado, Município, Distrito Federal, terá o dever de criar o Código de Defesa do Consumidor e leis consumeristas, e isso eles vêm criando de maneira bastante interessante, e órgãos de proteção ao consumidor, como PROCON, DECON, Juizado Especial, que também vem sendo criado para a aplicação da legislação consumerista. Próximo princípio da dignidade, onde faz parte do artigo 4º do CDC, e também traz a Constituição Federal, onde o consumidor deve ser tratado sempre de modo perfeito, sempre de modo a não lesar o seu interior. Lembrando que dignidade não tem conceito porque é um princípio intrínseco ao ser humano. E a afronta à dignidade gera o dano moral no direito do consumidor.